Os operadores de transportes marítimos na travessia Quelimane-Recamba estão a viver em um ambiente de desconforto. Tudo porque Inamar e Intrasmar não se entendem em termos de atribuições que cada um tem na lei. Boa noite. Está a começar mais um informativo provincial para a quarta-feira. No Serviço Provincial de Assuntos Sociais não se trabalha. As portas andam encerradas porque não há credeleque no contador. O Diário da Zambésia esteve no local e testemunhou utentes a voltarem sem serem atendidos. Em plenas 12 horas desta quarta-feira, o Diário da Zambésia visitou o Serviço Provincial de Assuntos Sociais a fim de obter alguma informação. Mas logo à primeira, até parecia que a instituição só vivia de aparelhos de ar-condicionado, porque estava tudo fechado. Estranho. Prestamos mais atenção e descobrimos que afinal é por falta de credeleque. Vim aqui para tentar reclamar, ver se tenho uma resposta óbvia. Então estou a chegar, estou a deparar que quase os funcionários daqui não estão, só o segurança que está aqui. Sim, o segurança deu alguma explicação? Ele quase não sabe, só diz que não estão os funcionários daqui. Ele também não sabe onde que se meteram. Só que estou aqui e, como puderam ver, estou tentando abrir uma e outra porta e nada. Ninguém responde. Ninguém responde. Deram alguma explicação? Não, na verdade ninguém está para dar alguma explicação, somente o segurança ali que veio ao encontro. Aliás, ele até tentou indicar a porta que provavelmente estivesse lá dentro alguém para atender-me, mas ninguém, né? Então o segurança também não sabe dizer para onde é que os funcionários foram e estamos aqui, ou melhor, estou aqui, né? Sem saber para onde eu vou, o que faço agora. Então é mais ou menos isso. Vários utentes não conseguiram obter serviços devido a esta situação. Até ao fecho desta edição, não conseguimos falar com o diretor Ramadani Carlos. O caso Barão de Drogas voltou a ser notícia. Esta terça-feira, o Tribunal Judicial da Província da Zambésia chamou o chamado peixe pequeno para ouvir, mas infelizmente, ao que apuramos, nenhum deles falou do famoso Barão. Um ano depois, o Tribunal Judicial da Província da Zambésia voltou a ressuscitar o famoso caso Barão, aquele em que um professor e um tenente na reserva teriam sido encontrados com droga no porto de Macuzi, que até chegou a ser motivo de debate na Assembleia da República entre os deputados. O processo tem o número 97/2023, com apenas 2 arguidos, que esta terça-feira estiveram em audiência com o juiz da causa. Foram longas horas de interrogatório, onde, para além dos 2 arguidos, desfilaram também declarantes, dentre eles um técnico da EDM, um agente da polícia, líder comunitário e religioso de Macuzi. Na sala de audiência, diante do juiz, cada um foi dando o seu depoimento do que viu, mas ninguém falou do suposto Barão. O tribunal está à procura do famoso Barão, mas pela forma como este assunto foi mediatizado, a sensibilidade que mexeu, tudo indica que a culpa vai recair para estes 2 arguidos, neste caso o professor e o tenente-coronel na reserva. De referir que a leitura da sentença ficou marcada para dia 14 de dezembro corrente. O diretor do Estado em Quelimane continua sem saber quem queimou a sua viatura. Tal como ele, as autoridades também continuam no escuro, passados cerca de 2 meses após o incidente. Cerca de 2 meses depois que o carro do diretor do Secretariado Técnico da Administração Eleitoral de Quelimane, Lourenço Fato, foi incendiado por desconhecidos, ainda não existe nenhuma pista para desvendar o caso. Entretanto, corre um processo na Procuradoria Provincial da República da Zambésia que leva ao número 233/SIC/PPRZ/2023, mas contra desconhecidos, segundo disse a porta-voz Cristina Sihali. Sihali afirmou que o processo está em instrução e ainda não tem arguidos. Recorde-se que o crime aconteceu em outubro último. A viatura estava parqueada na garagem que fica na parte traseira da residência do diretor. Aliás, na altura dos fatos, a casa estava a ser guarnecida por 3 agentes da Polícia da República de Moçambique que alegam que não deram conta de nada e também foram surpreendidos pelas chamas. Este ato
foi olhado como um ajuste de contas, olhando o clima político que se estava a viver na época. Vamos a uma breve pausa, voltamos daqui a pouco. Bro, baixa lá a aplicação e curte uma vibe nice em www.jogabets.co.mz, porque aqui não falha nada. Registra-te e bate uma aposta na melhor app de apostas de Moz. Joga Bets é de Moz, não falha nada. Not alright, and if I wanted you to help me, I'd have gone to you myself. And if I let you on, I'm sorry, but you need to let it go, because I'm begging for a thread that you had severed long ago. Uma notícia pode ir mais além. Aqui procuramos entender com quem sabe. Buscamos mais elementos que você precisa saber. Revelamos factos inéditos. Colhemos sentimentos, desabafos, alegria, tudo ao pormenor. A reportagem DZ revela-lhe tudo. Bem-vindos à segunda parte deste informativo provincial. Tal como dissemos no destaque, o Inamar e o Itrasmar não se entendem no que concerne a competências e atribuições. Como resultado, operadores de transportes marítimos na travessia Quilimane-Recamba estão a viver um ambiente de desconforto. O administrador do Inamar e o delegado do Intrasmar justificam-se. Muito obrigado. O que podemos falar em torno deste caso, penso eu que vamos trabalhar para entender melhor. Mas aquilo que é a instituição que é o Itrasmar, que é o Instituto de Transporte Marítimo, acho que essa palavra dita tudo, já diz tudo. Instituto de Transporte Marítimo significa com isso que todo aquele que é um meio de transporte, que é a instituição reguladora, é esta instituição. Se aparecer outro, eu não conheço. Mas aquilo que os instrumentos legais ditam é que nós somos competentes para licenciar o transporte marítimo na província da Zambésia. Mas tratando-se deste caso específico, né, que nós estamos a falar que está acontecendo na travessia, nós não estamos a encontrar nenhum conflito em termos da documentação ou da autorização que nós concedemos à proprietária da embarcação. Nós não estamos a encontrar. Havendo, nós todos somos instituição do Estado e somos legislados pelo mesmo Estado. Se existe conflito de legislação, que nós achamos que existe entre o Inamar e uma outra instituição, mas a finalidade das atividades todas são do Estado. Pode existir um conflito de legislação, qualquer pagamento que seja feito, e se nós sermos honestamente, se nós estamos a pagar para uma instituição do Estado, pode ser a administração marítima, pode ser uma outra instituição, mas os valores todos são do Estado. Não estou a ver aqui um conflito de trabalho, porque se fosse uma instituição privada e outra do Estado, aí nós íamos levantar um conflito, mas nós estamos a criar um conflito com instituições do Estado. Então, eu não estou a encontrar qualquer
como posso dizer, não estou a encontrar o motivo dos conflitos. E esses conflitos nós não podemos transportar para os nossos utentes. Entretanto, quanto às competências, os decretos dizem: o decreto número 83/2021 de 18 de outubro para o exercício das atribuições competentes ao Intrasmar obedece o seguinte: licenciar e fiscalizar o exercício da atividade de transporte marítimo particular e transporte marítimo turístico, certificar e licenciar o equipamento exigido para as embarcações e material destinado ao transporte marítimo em coordenação com as outras entidades competentes. Garantir o controle do manuseamento e transporte de cargas perigosas em coordenação com as outras entidades. Autorizar, determinar o encerramento ou abertura à navegação dos portos e terminais portuárias em coordenação com as outras entidades. São competências gerais do INAMAR cooperar com as outras entidades que exercem o poder de autoridade marítima, desenvolvendo ações conjuntas de fiscalização e inspeção, incluindo cooperar com outras entidades que exercem o poder de autoridade marítima, desenvolvendo ações conjuntas de fiscalização e inspeção, incluindo a disponibilização ou partilhar de meios para o cumprimento das respectivas missões. Autorizar, licenciar e emitir títulos para o exercício de atividades no mar, águas interiores e zonas costeiras no âmbito do seu mandato. Supervisionar a segurança das operações que se realizem no mar e águas interiores. Certificar e licenciar equipamento e material marítimo, excepto o destinado ao transporte marítimo. Esta é a travessia entre Quelimane e Recamba. Por estes dias, há um desconforto entre os operadores de transporte marítimo. Tudo anda em volta das competências, ou seja, Intrasmar e INAMAR lutam entre eles. Viramos para a página internacional. Acompanhe. Pelo menos 65 pessoas morreram em deslizamento de terra e inundações provocadas por fortes chuvas no norte da Tanzânia, disse o primeiro-ministro na terça-feira, revisando para baixo o número de 68 pessoas dado por autoridades regionais um dia antes. Chuvas torrenciais no fim de semana arrastaram veículos e derrubaram edifícios na cidade montanhosa de Kache, 300 km ao norte da capital Dodoma. Cerca de 5.600 pessoas foram deslocadas pelos deslizamentos de terra, disse Bahari Mati, porta-voz do governo. O desastre levou a presidente Samia Suluhu Hassan a encurtar a sua visita ao Dubai para as negociações climáticas da COP28 com o seu gabinete, a dizer que visitaria a área afetada na quinta-feira. As inundações estão a agravar a crise humanitária na região, no momento em que esta emerge da pior seca em 4 décadas, que deixou milhões de pessoas com fome. Entre outubro de 1997 e janeiro de 1998, inundações generalizadas causaram mais de 6.000 mortes em 5 países da região. Os cientistas dizem que os fenômenos meteorológicos extremos, como inundações, tempestades, secas e incêndios florestais, estão a tornar-se mais longos, mais intensos e mais frequentes devido a alterações climáticas induzidas pelo homem. Segundo responsáveis do Hamas em Gaza, mais de 16.200 pessoas foram mortas desde o início da guerra. Israel continua a expandir a operação militar para o sul do território de Gaza. Os combates intensos levaram as Nações Unidas a reforçar alertas para a situação dramática dos civis, que são empurrados para uma área cada vez mais reduzida do território sitiado. Os habitantes de Khan Yunis, por vezes já deslocados de outros locais, estão a deixar a cidade. Segundo responsáveis do Hamas em Gaza, mais de 16.200 pessoas foram mortas desde o início da guerra. As forças de defesa de Israel dizem ter eliminado vários combatentes e operacionais do grupo palestiniano. O primeiro-ministro enfrenta a crescente constatação de reféns libertados e familiares de israelitas ainda detidos. Entre eles, há cada vez mais pessoas a pedir a demissão de Netanyahu. As famílias dizem que querem saber quais os planos que têm em mente sobre o destino de reféns à medida que Israel avança na guerra contra o Hamas. Chegados aqui,
É o fim de mais um bloco informativo. Amanhã estamos juntos. Mas antes, lembre-se, cuidado com quem você desabafa. Hoje são orelhas, amanhã são línguas. Boa noite. Até lá.